que isso representa, essa descoberta desse terceiro conjunto de joias, e pelas informações do jornal Estado de São Paulo, estariam com o próprio presidente, né? Recebeu em mãos isso. Pode-se acusar o Bolsonaro de tudo, né, Fabiola, exceto de falta de originalidade. Desonestos convencionais escondem a sujeira embaixo do tapete. E pelas bordas do tapete do Bolsonaro vazam diamantes. Há 2 dias da volta do Bolsonaro da terra do pateta para o Brasil, descobre-se que ele se apropriou de um terceiro embrulho de joias sauditas. E é coisa fina, né? Avaliada aí em R$500 mil. A peça mais vistosa do estojo é um relógio Rolex de ouro branco, caravejado de diamantes. Nesse caso, o Bolsonaro dispensou a intermediação do almirante Bento Albuquerque. Ele recebeu as joias pessoalmente, uma visita que fez lá à Arábia Saudita em 2019. Ele esteve nessa visita com o ditador saudita, o Mohammed bin Salman, e incorporou as joias ao seu acervo pessoal, sem o inconveniente de ter que esconder as joias na bagagem, como muamba, para escapar dos fiscais da alfândega. Até aqui, Fabiola, o Bolsonaro era visto, sobretudo, como um punguista ideológico. Ele mastigava votos conservadores e arrotava arcaísmo. Ele se dizia liberal e acumulava fortuna com a rachadinha. Fazia pose de político antissistema e, simultaneamente, entregava cofres da República para o patrimonialismo corrupto. E, de repente, o Bolsonaro evoluiu. Ele foi da condição de batedor de carteira ideológico para a incômoda posição de ladrão de joias. Estamos falando de um presidente que roubou joias. Uma ele teve que devolver, um estojo, por ordem do Tribunal de Contas da União. Um outro estojo, supostamente destinado à mulher dele, ele não pôde levar, porque não conseguiu, embora tenha tentado com todas as forças, ele não conseguiu se apropriar do estojo de joias lá femininas, avaliadas em 16,5 milhões de reais. E há esse terceiro estojo que continua em poder do Bolsonaro. A questão agora, Fabiola, é saber quantas joias ainda terão que vazar pelas bordas do tapete do Bolsonaro para que ele seja responsabilizado criminalmente por esse saque. Nós estamos testemunhando um saque. Na volta ao Brasil, o Bolsonaro vai assumir o posto de presidente de honra do Partido Liberal. Nessa função honorífica, ele não precisa trabalhar. Agora, ele parece imaginar que também não precisa exibir nenhuma honra, porque um presidente que se apropria de joias, como ele se apropriou, honra não tem. E é correto isso? Porque, segundo o que o jornal Estado de São Paulo, aliás, não sei se a gente pode colocar as imagens dele com o príncipe, ele teria recebido isso durante um almoço que foi oferecido pelo rei saudita, o Salman bin al-Saud, né? E nesse encontro, inclusive, Bolsonaro disse que possuía certa afinidade com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. E segundo Bolsonaro, todo mundo, naquela época ele deu até uma declaração, todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, disse ele, principalmente as mulheres. A reportagem do Estadão apurou que, nesse caso, Bolsonaro voltou com um conjunto de joias para o Brasil e aí deu ordens para que esses itens foram levados para o acervo privado. E isso foi confirmado no dia 8 de novembro de 2019, pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência. Naquele momento, um formulário de encaminhamento de presentes para o presidente foi preenchido, com a especificação de cada item do conjunto de joias. Na parte inferior dessa descrição, há uma pergunta que se questiona se houve intermediário no trâmite. E a resposta é não, ou seja, ele recebeu diretamente das mãos das autoridades da Arábia Saudita, né? E uma segunda pergunta questiona se o presente foi visualizado pelo presidente da República. E a resposta é sim, segundo o Estadão. E aí a guarda dessas joias permaneceria no acervo privado de Bolsonaro por mais 1 ano e meio, até que já no ano passado, então, o presidente daria novas ordens. Dessa vez para ter o conjunto fisicamente em suas mãos. E isso aconteceu em junho de 2022. E aí, nessa data,
foi registrado pelo sistema da presidência que os itens foram encaminhados ao gabinete do presidente Bolsonaro. 2 dias depois, as joias já se encontravam sob a guarda da presidência da República. Ô Josias, pode um conjunto como esse, com valor de R$500 mil, ser incorporado como algo pessoal do presidente da República ou não? Não pode. Existe uma legislação regulando os presentes, a troca de presentes, e lacunas que pudessem haver na legislação foram esclarecidas com um acórdão do Tribunal de Contas da União. Ficou entendido que presidentes podem considerar como bens pessoais aqueles itens que são, de fato, personalíssimos, como definiu o Tribunal de Contas da União. O que é um bem personalíssimo? É uma camiseta, é um boné, é um perfume, uma comida. São esses objetos mais corriqueiros que um presidente recebe, eventualmente, numa troca de presentes com um chefe de Estado de um país amigo, de uma nação amiga. Evidentemente, uma joia avaliada, ou um estojo de joias, um embrulho avaliado em R$500 mil, não pode ser entendido como um bem personalíssimo. Um relógio cravejado de diamantes, outros itens de altíssimo valor. Isso não pode ser entendido como um bem personalíssimo, assim como não puderam ser entendidos assim, não foram vistos assim o conjunto de joias femininas que a Receita Federal apreendeu, trazidas escondidos, camuflados numa mochila de um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, e também o estojo que escapou ao controle da alfândega, camuflado na bagagem do próprio almirante Bento Albuquerque, também não foi enxergado assim pelo Tribunal de Contas, tanto que o tribunal mandou devolver. O que mais chama a atenção, Fabiola, é que, tendo sido constrangido a devolver o estojo do qual se apropriou, o estojo até menos valioso do que esse terceiro que ganha as manchetes agora, o Bolsonaro se absteve de dizer que, olha, tem aqui um terceiro presente. Então, se esse daqui eu não posso ficar com ele, também tem esse outro que eu vou devolver. Assim também procedeu o almirante Bento Albuquerque. A Receita apreendeu as joias de 16,5 milhões de reais que estavam escondidas na mochila do assessor. O almirante teve que retornar à alfândega e a gravação mostrando que ele disse que ia para a primeira-dama e tal, mas ele também se absteve de dizer, olha, existe aqui um segundo estojo que eu estou levando na minha mala, quem sabe eu deveria devolver aqui para que vocês vejam o que fazer com ele. Não, então não existe honestidade, existe aqui o mal feito descoberto e o mal feito que ninguém ficou sabendo. Então, a honestidade ela está pendente da descoberta. Não é aceitável isso, Fabiola, não é um comportamento que se espera de homens públicos, ministros, presidente da República. Então, fica muito mal o Bolsonaro. Eu já disse aqui uma vez, o Bolsonaro ele se considera um político de bem, um homem de bem. E ele se tornou um político que se deu bem quando ele descobriu o mecanismo da rachadinha. E agora ele se torna um político pilhado com os bens. Devolveu um estojo, agora muito provavelmente vai ter que devolver outro, Fabíola, se é que ele já não passou esses bens nos cobres. O Bolsonaro agora chega devendo explicações. Ele vinha com uma pose, surfando numa onda de declarações infelizes que o Lula deu na semana passada, surfando também na inação do governo na área econômica, esperava fazer uma pose de líder da oposição. Agora ele chega devendo novas explicações. Muito constrangedora essa posição, Fabio.